Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto para os estúdios da TVI, para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, as suas notícias e nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você pode interagir conosco através do Facebook. Você vai lá no Facebook, coloca /TVITAP, manda sua mensagem e eu lerei aqui e colocarei a sua pergunta, a sua colocação aos nossos convidados. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do WhatsApp. Você vai lá no WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor. Você pode mandar áudio, pode mandar foto, pode mandar vídeo e nós colocaremos aqui ao vivo em nosso programa. E a outra maneira mais tradicional é você ligar aqui na TVI 3527 8099, 3527 8099. Ligue e participe. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio, hoje que é o dia dos solteiros. Você que está solteiro aí, uma ótima oportunidade de você procurar uma namorada, mas não só via redes sociais, você pode ir na rua, conversar, frequente aí os restaurantes, os bares aqui na cidade e procure uma parceira ou um parceiro. Dia dos solteiros hoje. Antes de eu apresentar o meu convidado, vamos às notícias aqui de Itapetininga. Começando aqui pela nossa imprensa impressa, trocadilho complicado, às vezes nos faz errar, mas a Folha de Itapetininga, ela destaca aqui. Equipe da CDHU veio a Itapetininga e renegociou dívidas de mais de 30 mutuários. Indignação na cidade com os atos de vandalismo no cemitério São João Batista. Prefeitura de Itapetininga prorroga refis até setembro. Aí, então, uma bela notícia aí para você, telespectador. O refis vai até setembro. Então, quem tem dívidas com a prefeitura pode estar lá procurando a melhor forma de parcelamento dos seus débitos. Já o jornal Correio de Itapetininga, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um abraço especial ao Everton. O Everton que sempre nos acompanha. Ele escreve, o jornal destaca aqui em sua matéria de capa: a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude abriu as inscrições para a 4ª etapa oficial do circuito Correr e Caminhar com Saúde. Prefeitura gasta 1,4 milhões em aluguel de imóveis. A prefeitura tem um custo mensal de 119,5 mil com locação de 51 imóveis. Então, essa aqui é a notícia do jornal Correio de Itapetininga. Precisamos ver essa questão aí dos imóveis locados, né? Se compensa alugar ou se compensa construir, mas essa é uma pauta que ficará para um outro momento. Queria lembrar você também, telespectador da TVI, que hoje, né, temos na Copa TVI, né, a novidade que é a Copa de Adultos. Teremos os jogos hoje, deixa eu ver com a produção, acho que se não me falha a memória, a partir das 19 horas, lá no Ayrton Senna, com transmissão ao vivo, né? Então o Milton Nery, o Toninho da Caixa e a Júlia estarão lá transmitindo os jogos ao vivo, né, aqui pela TVI. Você pode acompanhar pelo site e também pelo canal 8. 12 horas e 34 minutos, recebo aqui nos nossos novos estúdios a visita dele, que foi apresentador aqui também do programa Telescópio, um advogado bastante polêmico aí pelas suas opiniões colocadas no Facebook, e também é São Paulino, Gustavo Gurgel, com o seu novo visual, versão 2017-2018.
Obrigado, Maurício. Obrigado ao pessoal aqui da TVI. Gostei do estúdio bonito, do novo estúdio aqui, novo local, mais fácil de chegar, mais fácil de estacionar. Gostei bastante daqui. De parabéns à TVI pela escolha, ao pessoal aqui da TV que trabalha. É sempre um prazer estar aqui, me sinto em casa na TVI, já vim muitas vezes aqui, já apresentei programa aqui. E esse visual aqui é falta de tempo, né? A gente não tem tempo. O pessoal para na rua e fala, vai fazer bico de Papai Noel no final do ano, vai fazer a crise, né, meu? Vai saber, né? Mas promessa, é um prazer estar aqui. Não está pagando promessa. Não pagando promessa não. E você falou do São Paulo, infelizmente o meu time está de mal a pior. Vamos sofrer aí nesses meses até o final do ano. Mas time gigante não cai, nós não vamos cair. Aguardaremos. Deixa eu começar o nosso bate-papo aqui com o Gustavo Gurgel, já falando, né? Começando aqui, vamos falar um pouco sobre as notícias da cidade, vamos falar também sobre questões regionais e também sobre questões nacionais. Mas vou começar falando de Itapetininga, aproveitando o gancho aqui, essa matéria do jornal Correio de Itapetininga, né? Que mostra que a prefeitura ela gasta 1,4 milhões no ano em aluguel de imóveis. Compensa, Gustavo? Ou você acha que é uma hora também a prefeitura poderia pensar, ao invés de relocar esse valor gasto alto, são mais de quase 120 mil por mês com aluguéis de imóveis, e pensar numa outra forma, pensar, por exemplo, em construir novos espaços, em readequar aqueles que já existem? Como que você vê essa questão do gasto hoje de Itapetininga com imóveis? É 1 milhão ano, né? Ano. Não é um valor assim tão alto, se você for pensar que Itapetininga gera aí 400 milhões mais ou menos por ano, não é nem 1% do valor da arrecadação anual, né? Acredito que não seja um valor assim tão considerável, mas é claro que nessa época de crise, no momento que o mercado imobiliário, especialmente de Itapetininga, sofre os impactos dessa crise econômica que o Brasil passa, é importante sim, talvez uma reanálise desses recursos, uma gestão sobre essa questão da locação, saber se os prédios são primordiais, se não pode juntar serviços em mais de um prédio. Claro que hoje nós vivemos uma crise tanto imobiliária, mas também nós vivemos uma crise de arrecadação dos municípios, né? Os municípios estão aí com a língua de fora pedindo recursos ou implorando por recursos a nível nacional e também a nível estadual. Então é claro que toda forma de reduzir gasto público é importante nesse momento, para que isso não seja depois cobrado do contribuinte, né? Porque se falta dinheiro público, quem vai pagar mais com isso somos nós, os contribuintes. Então é claro que uma gestão é importante para reduzir esse encargo, mas a título de, não vejo como um valor assim tão alto, né? Claro que você pega o valor no ano, parece ser alto, mas não é um valor assim tão alto. Tem que olhar, analisar os contratos, também tem os locadores desses imóveis, sabe? Aí sim, né? Talvez esse buraco seja mais fundo, né? Saber quem são os locadores dos imóveis, né? Qual a participação dessas pessoas na prefeitura. É claro que esses contratos não devem ser tão contemporâneos assim, né? Já devem existir há bastante tempo, mas aí é importante saber, né? E ser transparente o máximo possível, porque o dinheiro é de todo mundo. Você falou em reduzir gastos, mas reduzir aonde? O que, se nós formos pensarmos na máquina pública de Itapetininga, onde estão aí que você consegue observar os maiores gastos e que essa redução não afete os serviços públicos, né? Na verdade a gente tem no Brasil aqui tem vamos dizer assim, tem uma nuvem que paira e as pessoas acham que o serviço público custa muito dinheiro, né? Parece que o povo não gosta do serviço público, mas depois ele reclama que a saúde não vai bem, a educação não vai bem, e isso exige dinheiro, exige investimento. Então nós temos que investir, claro, gastar o dinheiro público e gastar o dinheiro público bem, para que as pessoas recebam esses serviços da melhor forma possível. É claro que existem os gargalos, né, do dinheiro público. Talvez essa alocação aqui, se for passar por um trabalho de gestão, a gente consiga reduzir 30%, 40%, consiga renegociar esse contrato de locação, consegue reduzir custo talvez com material que não é bem aproveitado, né? Algum cargo ou outro que está sobrando na prefeitura, alguma vantagem pecuniária ou outra que está sobrando.
Engraçado que ontem, eu não sei se foi no Jornal da Cultura, mas eles fizeram, o Tribunal de Contas da União está fazendo uma auditoria interna sobre os super salários, né? E eles chegaram a uma conclusão exorbitante de que tem pessoas que ganham 85 mil, 90 mil, 95 mil, que são aquelas incorporações de vantagens pecuniárias e benefícios, né, que acabam aí sim arrombando o cofre público, né? O cofre fica todo comprometido para esses super salários, que também deve existir aqui em Itapetininga. Nós sabemos bem disso, que não foge da regra nacional. Nós sabemos que há pessoas que acumulam gratificações que possivelmente devem ganhar mais, inclusive, que o prefeito da cidade, né? Mas, por exemplo, foi interessante essa sua colocação, né? Que recentemente nós tivemos toda aquela discussão na Câmara Municipal a respeito do salário dos servidores. Temos essa questão da gratificação, algumas coisas que foram cortadas. Mas a gente sabe que quando se pensa na economia para os cofres públicos, isso é ótimo. Mas a gente sabe que muitos prefeitos não mexem nessa questão por uma questão política, né? Sim, claro, exatamente a questão política, mas essa questão dos super salários é algo que deve ser, inclusive, coibido, né? A administração pública é um pouco diferente da administração privada, então super salários não cabem dentro dessa questão. Por exemplo, o teto do Brasil acho que é 33 mil e alguma coisa, que é o que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, isso não existe, né? Porque um desembargador em São Paulo, hoje aqui, acumulando todas as gratificações, as infinitas gratificações, deve superar ou se aproximar de 80, 100 mil reais cada desembargador, né? Então, é claro que você deve pensar também que são servidores, mas enxugar aí nessa questão acho que é importante. Estou falando no nível macro, né? Agora falando de Itapetininga, que os salários não são... que a infinita maioria dos servidores não ganham esses super salários, ganham salários que... Vejam as auxiliares de educação, que ganham próximo do salário mínimo, algumas até menos que o salário mínimo. Inicia-se com um salário menor que o salário mínimo. Então, a questão é que não pode ter tanta oscilação, né? Não pode ter salários muito baixos e salários muito altos. Tem que fazer esse equilíbrio entre o maior salário e o menor salário, tá? E chegar isso dentro de um denominador aí que seja saudável para a prefeitura e saudável, consequentemente, para o município. Mas a questão das gratificações, e que foram declaradas liminarmente inconstitucionais, né, pelo Tribunal de Justiça aqui em Itapetininga, eu não sei como ficou depois do projeto que foi aprovado na Câmara, porque eu não li o projeto, tá? Mas já havia muitos equívocos ali, por exemplo, a questão dos 50% do universitário, ainda que ele fosse inconstitucional, mas quando você olhava a legislação, na verdade era uma gratificação disfarçada, porque ela tinha natureza salarial, ela incidia para todos os efeitos. Talvez não tivesse ocorrido a incorporação por causa da lei de responsabilidade fiscal, e toda essa questão, e que daí acaba extrapolando, né? Cidades pobres, como Itapetininga, que a arrecadação é pequena, o serviço público acaba sendo um dos melhores salários da cidade, né? Porque não tem tantas empresas, não tem tantos serviços assim e tal, então as pessoas acabam indo procurando o serviço público e muita gente acaba aí ultrapassando os tetos das leis de responsabilidade, que eu sou um crítico quanto a essa lei. Eu acho que é uma lei para enxugar serviço público, para você acabar terceirizando, entendeu? Para as pessoas acabarem ganhando com isso. A lei de responsabilidade fiscal, que todo mundo fala, não, os municípios têm que ter responsabilidades. É óbvio que os municípios têm que ter responsabilidades, mas você não pode engessar um prefeito, falar, ó, você tem que ter um teto do seu serviço de 51% em Itapetininga, 54%, e todas as cidades de todo o país têm que seguir a mesma porcentagem, entendeu? Então é uma lei que serve exclusivamente para que os serviços sejam terceirizados, para que o prefeito não tenha todos os serviços exclusivamente públicos, né? Porque a terceirização, as pessoas acabam ganhando com isso, e pro prefeito é ótimo, porque você terceiriza o serviço e só fiscaliza, né? Mas dentro desse contexto que você trouxe, então em Itapetininga temos uma dificuldade. Temos que melhorar o serviço público, logo a necessidade de contratar
mais funcionários, né? Não, sejam ex-funcionários públicos. Claro, No entanto, como você vai equilibrar essa questão com o gasto público? Exatamente. Hoje a gente sabe que o teto, eu não recordo agora, mas eu acho que não deve ter mudado, mas chega ao próximo 50% do orçamento o valor gasto, né? Com os servidores. Com os servidores. Então, aí nós temos uma questão de criatividade, ou talvez de gestão, né? Nós estamos num mundo que todo mundo é gestão, tudo é gestão, né? Parece que o mundo vai se resolver dentro da gestão, né? Falta um pouco de política também, não é só gestão, né? Os cargos são políticos, mas precisa aumentar a arrecadação. Como? Aumentar a arrecadação. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos, inclusive eu falei isso para a prefeita, falei isso para ela, que nós temos que repensar a nossa questão do PIB agrícola, talvez, né? Que também é outro cenário, né? Porque, nossa, nós temos o PIB agrícola, temos uma produção agrícola ótimo, mas a produção agrícola em Itapetininga não corresponde à riqueza do povo, porque quando você pega o PIB e compara ele com os nossos níveis de desenvolvimento, você vê que tem alguma coisa sendo cortada pelo caminho aí, né? Não tem vamos dizer assim, não tem uma função social essa produção agrícola, não tá. Você está enriquecendo meia dúzia de produtores rurais que vendem essa mercadoria, a matéria-prima, né? Porque Itapetininga produz matéria-prima, vende por ICMS, que tem um retorno mínimo para o município, não tem imposto municipal direto dentro dessa cadeia de consumo aí, fora os empregos que gera, mas também a mecanização do campo está reduzindo o número de empregos, né? E não tem um trabalho social para essas pessoas. Então a questão do PIB agrícola, que é o nosso potencial, é a nossa riqueza mais forte, mas tem que ter uma função social. Nós temos que pensar esse PIB para enriquecer também a população, as pessoas, né? Não pode ficar concentrado. Então, talvez aí. Agora, desvendar esse cenário necessita de um estudo técnico muito aprofundado, né? Itapetininga, nós já conversamos sobre isso, faltam pessoas estudando a cidade, tentando compreender esses números, compreender os nossos peculiaridades e propondo situações, né? Inclusive a FAPESP teve uma pesquisa publicada recentemente que Itapetininga, a região de Itapetininga é que menos tem produção científica no estado de São Paulo. Isso reflete, tá? Nós não temos cientistas na questão lato da palavra, né? Pessoas que estão usando as suas ciências em prol do município. Nós temos aqui pessoas, o IFE, que eu acho que é a maior concentração de capital intelectual humano de Itapetininga, porque é a nossa universidade, é a nossa faculdade, nosso instituto público, né? Tem muitos doutores lá, professores doutores, tem agora curso de engenharia mecânica, é um espaço interessante que é subaproveitado, né? O município não integra essa mão de obra, o município, talvez as empresas consigam integrar, mas o município não integra essa mão de obra e não produz conhecimento, não produz ciência para tentar desvendar aí o nosso cenário, que é complexo. Nós vivemos numa cidade pobre, né? Itapetininga não é o centro, né? É isso que nós temos que compreender, e parece que a gente não compreende. A burguesia itapetiningana, ou a classe média itapetiningana, vive bem. A cidade traz qualidade de vida, né? E se ela não traz qualidade de vida aqui, ela é próxima de grandes centros. Então, ela é próxima de Sorocaba. Então, a classe média itapetiningana consegue ir para Sorocaba, ter um lazer, consegue ir para Piracicaba, para Campinas, para São Paulo. É próximo. Nós estamos perto de grandes centros. Só que o município não está dentro, não é uma verdade. Essas pessoas são poucas em relação à ampla maioria, que segundo, acho que, eu não lembro o estudo, não sei se é do IBGE, de que 65% das famílias vivem com até 2 salários mínimos. Então a gestão não é para essa classe média que já se consegue sobreviver e viver bem em Itapetininga, mas sim para as pessoas que necessitam de política pública, necessitam se integrar. A mão de obra em Itapetininga tem que ser estudada, é barata, a mão de obra é caro, as pessoas aqui têm capacidade, têm técnica de trabalhar em outros lugares, é uma mão de obra muito restrita ao campo, então isso tem que ser estudado. Eu acho que, inclusive eu falei isso para a prefeita, que ela teria que criar um conselho municipal de ciência e tecnologia. Eu acho que se você não consegue contratar essas pessoas, esses cientistas, para desvendar a cidade, então que tem um conselho de pessoas pensando sobre isso
e debatendo essas questões na cidade. Mas aí eu pergunto para você, né? Muito bem colocada essa questão. Nós temos outras universidades, outras faculdades também criando mão de obra qualificada. Mas essa mão de obra qualificada que vem sendo criada, há uma política e há também um marketing muito grande nessa questão da formação. Mas aonde esses profissionais que estão entrando agora no mercado iriam trabalhar na nossa cidade? A gente vê, acredito que você tenha diversos amigos que têm uma boa formação acadêmica e acabam, de uma certa forma, deixando Itapetininga por não encontrarem oportunidades dentro daquilo da sua capacidade de formação, vamos dizer assim. Claro, por exemplo, se você pega aí alguém economista, vamos lá, economista, o cara daqui de Itapetininga, estudou na USP, fez mestrado, doutorado, veio para a cidade, vai montar uma empresa de consultoria, vai vender o trabalho para quem aqui? Não é? Então, nós temos um desenvolvimento científico, vamos dizer assim, e é claro que o desenvolvimento, quanto mais você tem desenvolvimento tecnológico, mais você consegue agregar valor à sua cidade, vamos dizer assim, né, dentro de uma linha empresarial, você acaba sendo uma cidade exclusivamente de matéria-prima. Itapetininga vamos dizer assim, uma colônia. As cidades maiores vêm aqui, buscam a matéria-prima, levam a nossa riqueza que é produzida aqui, que ninguém trabalhou para isso, é nato da cidade, já é daqui. A produção agrícola já é da nossa essência, da nossa natureza. Então ela já se sedimentou aqui assim. Então o cara pega a matéria-prima, leva para um grande centro, enriquece aquela matéria-prima, leva uma mão de obra muito mais qualificada, que tem um salário muito melhor e desenvolve aquela cidade com a nossa matéria-prima. Uma colônia, guardadas as devidas proporções, era que a Inglaterra fazia com a Bolívia, por exemplo, quando vinha ou com o próprio Brasil, quando vinha explorar essas colônias para levar as riquezas e enriquecê-las lá na Europa. Há quem diga que esse processo é pior, mas depois a gente vai entrar mais nessa discussão. Nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, dona Isabel. Bem-vinda ao programa. Boa tarde. Obrigada. Gurgel, eu gosto muito de você. Eu acho você, assim, muito inteligente. Você é uma pessoa que esclarece aquilo que muitos sabem e não vão esclarecer. Que deixa, assim, vamos jogar debaixo do pano tudo e vamos deixar como está. Você, ao menos, você não tem medo da verdade. Vai aí e fala mesmo. Eu gosto de você. Acho você muito inteligente. E eu quero dizer a você o seguinte, nós moramos numa cidade onde nós temos uma gestão totalmente voltada para si próprio. Cada um faz o que lhe é interessante e salve-se quem puder. O agronegócio, como propaga a prefeita, é interessantíssimo, mas a cidade não vive só de agronegócio. Quando a gente questiona a questão de empresas, né, dos desempregados, a resposta é uma só: virar empresa. Virar empresa que eu estou esperando há 20 e tantos anos e empresas não chegaram até aqui. Então eu quero dizer o seguinte para você: aqui o que nos falta é realmente pessoas, políticos, né, que foram eleitos pelo povo, interessados em resolver o problema, em bater de frente com o problema, porque a prefeita não é soberana, nós não vivemos numa monarquia. Então, essa história de que existe oposição e situação, para mim isso é balela. Não pode existir isso, tem que existir interesse, o interesse tem que ser em prol da população. Agora não, porque um vereador é do lado dela, tem tudo, para os amigos do rei, tudo. E com isso, a cidade está afundando. O tempo está passando e nós estamos
caminhando cada vez mais pro buraco. Você veja bem, desculpa assim, talvez eu vou fazer um desabafo para você. Assistindo as sessões da Câmara, que eu assisto todas as segundas-feiras, para mim é sagrado, quando chega a uma certa altura da sessão, os vereadores vão embora. Acaba a sessão continua e os demais, os que ficam lá, ficam falando pro ar. A gente que é telespectador, a gente fica assistindo até o fim. E eles que são os que têm que ficar, eles vão embora. Quer dizer, que interesse que eles têm? Muitos ali nem vão, não tem projeto, não tem nada, tá ali só ganhando o seu salário com a única finalidade de andar debaixo da saia da prefeita. Quando você está prefeito, você não pode ver vereador debaixo da saia dela. E na hora da sessão, na hora do vamos ver, nenhum ali se levanta. Então, veja bem, e são remunerados, são pagos com o nosso dinheiro. Então, enquanto não houver um interesse geral por parte dos políticos, que realmente sejam empenhados com a cidade, não, eu tenho que trabalhar para a cidade, não para minha família, para mim, para o meu bairro. A cidade não é um bairro, isso aqui é uma cidade. Isso aqui não vai melhorar, é secar gelo. Você vai, você fala, e não sai do lugar. Então, olha, eu gosto porque você é claro nas suas colocações. Eu não consigo, assim, me colocar, gostaria de me colocar tão bem quanto você. Mas eu só digo uma coisa, problema em Itapetininga, o único problema em Itapetininga é gestão, é politicagem, é a necessidade de se formar uma Câmara coesa em prol da cidade, que sejam corajosos, porque ali tem uns bons ali, sem generalizar, mas tem uns que têm medo de enfrentar, e se não enfrentar não vai. E se continuar desse jeito, o que está acontecendo? Conversa, blá, 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 isso não enche barriga. Isso aí não dá um teto para a pessoa morar. Então é isso aí, olha, é bater, malhar em ferro frio. Mas, enquanto eu tiver boca, eu vou falar. E conheço você e você também. E alguns outros que têm a coragem de ir falar. Porque muitos se omitem. Medo de retaliação. Então é isso aí. Eu espero que um dia, antes de eu morrer, eu espero que um dia essa nossa cidade deixe essa politicagem do lado, esse coronelismo do lado e a nossa cidade cresça. Porque nossa cidade é linda, é maravilhosa, é uma cidade que tem muita qualidade, poderia ser uma das melhores cidades do estado. E a nossa fama, o que é? Nós somos a cidade da fome, da miséria, da pobreza. Então, é isso aí. Se desculpe, às vezes eu até estou falando muito, é um desabafo, mas é a verdade. E a Câmara, e olha, Maurício, eu vou dizer a você, a TVI faz um excelente trabalho na transmissão da sessão da Câmara, mas eu, como cidadã, eu me envergonho no final, principalmente quando vai terminando a sessão. É uma vergonha, não sei se pode ou se não pode. Eu sei que vão saindo, só vão 2 vezes por semana na Câmara em sessão. No gabinete dificilmente você encontra. São remunerados e não querem nem saber. Então é isso aí. Boa tarde, tudo de bom e vai, Gurgel, vai. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tchau, tchau. Dona Isabel, obrigado pela sua participação. Antes do Gustavo responder aqui os posicionamentos, as questões colocadas pela Dona Isabel, a Jackson Nunes, Imobiliária Jackson Nunes e o Colégio Objetivo tem uma palavrinha para você. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados. Voltamos de Itapetininga, bate-papo hoje aqui com Gustavo Gurgel. Gostou dos posicionamentos da Dona Isabel? Gustavo, queria que você comentasse para nós irmos para o intervalo.
O legal da TVI é isso, né? As pessoas conseguem ligar, dar seus pontos de vista. Todo ponto de vista é importante. A gente consegue construir muitas coisas com a realidade das pessoas e a realidade que as pessoas vivem. Eu queria agradecer a dona Isabel. Não a conheço pessoalmente, provavelmente. Se eu a conheço, me desculpe se eu já conversei com a senhora pessoalmente, mas agradeço muito pelas palavras. Eu não sou contra nem a favor da prefeita, não tenho intenção nenhuma de participar politicamente no governo dela e tal. Então, para mim, eu sou isento para falar das coisas e do que eu acho e o que eu entendo que é melhor para a cidade. Então, agora, as críticas que a senhora fez são justas, são as críticas que a senhora entende, e sorte que nós vivemos numa democracia. Tem mensagens aqui. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, Gustavo. Uma coisa que a dona Isabel colocou e eu vi que também tomou conta aí do Facebook, aí, vendo o pessoal bastante comentando, essa questão dos vereadores irem embora mesmo antes do término da sessão. Né? Não sei também, não entendo dessa parte da legislação, porque é obrigado. Pode ser até legal, mas moralmente... Né, isso é ruim. E uma outra questão que eu emendo para você, está na hora de rever esse formato hoje que a Câmara Municipal ela faz, né, de todo o seu trabalho, de toda a sessão, é um trabalho que não dialoga muito com a população, é algo confuso, é até cansativo, seja para quem participa como para quem assiste também. Eu não sei ao certo o que aconteceu na última sessão. Faz tempo que eu não acompanho a sessão da Câmara, exatamente por isso, porque é desinteressante, né? Não tem nenhum projeto de grande repercussão. Os projetos que são polêmicos acabam sendo enviados aí pelo Poder Executivo, né? Pela prefeita. A Câmara, eu acho que é uma composição ruim, nós não temos grandes representantes, mas é o preço que a gente paga por elegê-los, né? Então... O melhor, o ideal é que daqui 3 anos, ou 2 anos e meio, talvez 2 anos e meio, a gente vá lá à urna e corrija esse equívoco. Nós temos um quadro de vereadores que não é bom, né? Não é bom na questão técnica de como ser vereador, não é bom na questão política. Tá? Nós temos ali uns 3 ou 4 que se salvam, mas também eu acho que a cidade poderia produzir representantes melhores. Nós temos representantes melhores que não estão lá. Mas esse é o preço também que a gente paga pela democracia e que a gente paga esse preço, né, pelo direito de escolhê-los. Mas numa época, Maurício, que a política está tão devastada, né, o povo está tão de saco cheio de falar de política e aguentar político, né? Então, o que aconteceu na Câmara, se aconteceu de ter que encerrar a sessão por falta de quórum... Não foi isso que aconteceu. Não encerrou. O que aconteceu é que... Não tinha quórum. Não é que não tinha quórum. Não havia acabado a sessão. Tinha outras coisas que estavam sendo votadas. Só foram passados, mas esses vereadores, alguns dos vereadores, não presenciaram toda a sessão da Câmara. E é algo recorrente também, que não é algo... Aí cabe ao presidente da Câmara criar aí uma regulamentação quanto a isso, né? Talvez no regimento interno da Câmara, que se o parlamentar não presenciar, 80% da sessão, é tido como faltoso. Tem que criar uma regulamentação, porque na verdade é deprimente para a população que está assistindo. O vereador fazer isso mostra um menosprezo com a atividade parlamentar, né? É a mesma coisa que você assistir a TV Câmara, tá tendo uma votação importante, tem um cara falando lá no plenário, um negócio super importante, e os caras estão conversando, tá? É um desrespeito afrontoso, né? A classe política no Brasil está devastada, está na lama, e quando a gente espera boas práticas, né? Quando a gente espera inovações na política para que eles consigam sair desse lamaçal, acontece aí um péssimo exemplo que aconteceu na nossa cidade, que acaba sendo um péssimo exemplo. E compete aí ou ao presidente da Câmara ou aos próprios vereadores editarem uma regulamentação para que coíbam esse... Se não coíbe pela moral, né, pela moral do cara ter sido eleito, guardar ali até o final, que coíbe então pela lei.
recado aqui, temos o recado do Facebook, antes de a gente ir para o intervalo, o recado do Rubens, ele escreve aqui: parabéns Isabel Brandi, você está corretíssima, a sessão da Câmara é um desrespeito com quem está assistindo. Ao Rubens, um abraço a todo mundo lá do Jardim Alvorada, sei que a nossa audiência é grande lá no Jardim Alvorada também. Antes de nós continuarmos o nosso bate-papo, nós vamos aqui aos nossos apoiadores culturais, são 15 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Um bloco aqui do programa Telescópio, lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Queria lembrar você, telespectador do programa Telescópio, que hoje teremos a Copa TVI, né, dos adultos, os jogos transmitidos ao vivo lá direto do ginásio Ayrton Senna. A entrada é franca, você pode ir lá assistir aos jogos e também assistir pela internet e também pelo canal 8. Os jogos, eu vou me corrigir, eu falei que eram 19 horas, mas os jogos começam às 19 horas e 45 minutos, impreterivelmente. Então você pode ir lá assistir, muito legal. Parabéns aí a toda a equipe da TVI que está organizando essa Copa, que já é sucesso regional. Continuando aqui o nosso bate-papo com o Gustavo Gurgel, aproveitando um gancho da dona Isabel, que ela falou também, uma questão de 20 anos, você acha que Itapetininga, eu falo dentro de uma visão, de uma visão materialista, histórica, dialética, onde que Itapetininga, ao longo da história, nos pequenos lampejos de booms econômicos que tivemos ao longo da trajetória brasileira, Itapetininga sempre esteve ausente. Você acha que é possível agora, ou num passado não tão distante, onde não foram feitas esse tipo de políticas no qual avançassem economicamente a cidade e que redistribuiria principalmente essa questão da renda e melhoraria a questão do emprego? É possível fazer sem fazer uma análise crítica dessa história para se construir um novo projeto? Maurício, é muito interessante o que você disse. É claro que a gente não consegue interpretar a nossa era atual sem ir lá buscar no passado os nossos fatos que contribuíram e geraram toda a nossa situação atual. Nós não temos bons números e eu acho que quando a gente compreende a nossa realidade, para de tapar o sol com a peneira e entende que nós temos uma realidade difícil, nós conseguimos criar resultados e criar questões efetivas para que a gente melhore as nossas condições. Tá? Eu sempre comento assim que eu acho que cada prefeito que passou na nossa cidade, malemar, teve uma linha de pensamento. Né? Nós tivemos aí o Barbará, que era um cara mais engenheiro e tal, depois nós tivemos o Ramalho, que construiu escolas, e parece que essa herança nos últimos anos é a melhor herança. Porque nós temos o IFE, projeto, tem a FATEC, então ele tinha uma linha. Você pode discordar dessa linha e tal. Eu não estou falando o que ele fez como prefeito ou o que ele pode ter feito como prefeito em outras questões. Estou discutindo qual era o objetivo. O objetivo era construir e desenvolver a educação no município e eu acredito que ele foi um bom prefeito nesse sentido. Aí veio o Di Fiore, um capitalista, aí, um cara super do mercado financeiro, e falou assim, não, vou readequar a questão econômica do município. E malemar, talvez, eu acho que ele tenha aí seu sucesso dentro dessa reorganização financeira do município. Né? Podem discordar ou não, mas acho que pelo menos você sabia. Era um projeto. Você sabia o que o cara tinha em mente, né? Aí veio o Irã, meio um mandato tampão, difícil de avaliar, mas também um cara mais prático, assim, uma política mais de rua, um cara menos de gabinete, também tem as suas verdades. Aí você chega num governo Marqueto, assim. Gosto dela como pessoa, admiro ela como pessoa, mas não posso deixar de fazer minha análise. Que se construiu politicamente dentro de um acaso. Né? Porque o grupo político que está hoje meio
dualizado aí na prefeitura, não é um grupo político que já existia, né? Foi um grupo político criado pelo acaso, pelas impugnações, e as pessoas foram caindo e tal, e surgiu esse grupo, que hoje administra a cidade. E eu acho, não sei, talvez nesses 6 meses, 8 meses, eu não consegui entender, talvez a grande parte da população também não tenha conseguido entender para que lado nós seremos levados. Assim, nós teremos um lado desenvolvimentista, nós vamos desenvolver o município economicamente, financeiramente, aumentar nossa capacidade de renda, aumentar a arrecadação, nós vamos fazer uma questão de desenvolver o bem-estar da população, melhorar a nossa qualidade de vida, nós vamos fazer um projeto voltado ao meio ambiente, voltado às escolas. Então eu não consegui entender direito. Eu acho que o lampejo, assim, você acordar de manhã e falar assim, bom, eu vou construir uma escola, não é uma atitude mais correta. Não estou dizendo que ela faz isso, ou o grupo técnico dela faça isso, mas fica parecendo que as ações dela são mais... Apagar incêndios. São apagar incêndios e são um projetinho ou outro ali que alguém teve a ideia e dialogaram e falaram, é viável, vamos fazer. Isso não, a gente não precisa disso, cara. Nossa cidade não precisa disso. Nossa cidade precisa de alguém que pense a cidade, que sente tecnicamente e também politicamente e proponha algo. Então, eu vou ser a prefeita que vai tentar, né? Porque é muito difícil, tem muitas implicações, mas eu vou tentar fazer um desenvolvimento econômico no campo da cidade. Então eu vou, vai ter asfalto, infelizmente o asfalto vai ficar para trás, a questão de prédio público vai ficar para trás, porque eu vou focar minha gestão nisso. Eu acho que é isso que falta, né? Não dá para fazer tudo e também não dá para ficar nesse ócio aí, ó, dentro desse ato, as pessoas sem saberem direito o que pretende, né? E também não adianta o marketing, pode ver o marketing do próprio Dória, né? Que é elogiadíssimo em São Paulo, mas o marketing dura até um tempo. Depois as pessoas começam a sentir na pele os problemas das cidades, os problemas sociais que elas enfrentam, ou é transporte público, ou é agora a polêmica lá do Dória de que ele tirou, a criança não pode repetir o prato de merenda na escola, né? Então, o marketing não satisfaz as pessoas, dura muito pouco tempo, tá? É muito efêmero. Então, o que a gente precisa é de política pública. Sobre a questão histórica da nossa cidade, voltando aí ao que você disse, eu acho que nós precisamos, e eu sempre bato nessa tecla, nós precisamos de gente para ajudar a interpretar os nossos fenômenos, né? Você está fazendo geografia, está concluindo geografia, vai se formar. Bom, a questão da geografia de Itapetininga, o que atrasa o desenvolvimento, o que melhora o desenvolvimento, o que é bom, o que é ruim, culturalmente, o que deve ficar aqui, o que não deve. Um historiador sério, né? Não essa pelegada que tem aí, um cara sério. Pô, o que é isso, o que é isso? Um economista, um médico, um advogado. Não tem, sabe? Não tem. Nós temos pessoas que pensam e estão cada uma distante uma da outra e aí dificulta muito mais o trabalho, sabe? Sei lá, acho que é isso. Pessoal interagindo conosco aqui pela internet, o Diego Custódio, um abraço ao Diego, está com um pensamento mais pessimista, né? Ele já escreve aqui, Itapetininga caminhando para o fundo do poço. Aí o Luiz Mendes, um abraço especial ao radialista Luiz Mendes, também já vou deixar o recado aqui também para a nossa produção entrar em contato com o Luiz Mendes. O Luiz Mendes ele tem uma história muito bela aqui nas rádios de Itapetininga, então queria aproveitar também e mandar um abraço para o Luiz Mendes e também falar, Luiz, estou aguardando a sua visita aqui para a gente fazer um bate-papo. Mas ele escreve aqui, queridos amigos, muito boa entrevista e também gostei da entrevista com o professor Sérgio Sergon, entrevista ontem muito legal também com o professor Sérgio Sergon. Obrigado pela sua participação, Luiz Mendes. Já pelo WhatsApp aqui nós temos a participação do pessoal, nosso amigo, presidente da OAB também, Reger, reitero o convite para numa outra oportunidade também você está aqui trocando uma ideia conosco. Ele coloca as palmas e escreve parabéns pelo programa. É o amigo Gustavo Gurgel, Reger Alves, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Itapetininga. Agora, Gustavo, deixa eu perguntar um negócio. Você falou várias coisas, eu anotei aqui, eu estou até pensando por onde eu vou caminhar esse nosso bate-papo. Mas vamos pegar algumas questões
pontuais, por exemplo, quando a prefeita ela traz esse projeto de ampliar, também um outro projeto polêmico de ampliar a área da Zona Azul, você enxerga isso como um projeto dentro de um projeto de governo, ou você acha isso uma atitude, principalmente para esse momento econômico que vivemos, inadequado? Eu acho sobre a Zona Azul, eu não sei se ainda, eu não sei como é que está a situação da Zona Azul, né? Não sei se já o decreto, não sei se está em licitação, enfim. E eu também sei que as pessoas acabam falando demais e nem sempre é verdade. Mas assim, tudo que a população de Itapetininga não precisa é de uma cobrança de Zona Azul, assim, sabe? Eu acho que organizar o centro da cidade, organizar vaga de estacionamento, evitar esse boom de estacionamentos, né, de pessoas que derrubam prédios importantíssimos para a cidade, de contextos históricos para fazer estacionamento, como aconteceu em muitos casos aqui, é claro que deve ser coibido e também deve ser atenção dos vereadores da nossa cidade, né? Agora, você alargar o centro, o comércio já está ruim, a crise está ruim, Itapetininga está cada vez mais, as pessoas indo comprar em outros centros. Então, você encarecer mais essa compra com estacionamentos rotativos, que no caso de Piracicaba, por exemplo, que é super caro, entendeu? Que volta um valor, dependendo da licitação, um valor muito pequeno para a cidade. Quem acaba lucrando com essa história é só a empresa que ganha a licitação, na maior parte dos casos. Então, eu acho que é uma medida precipitada, uma medida que vai cobrar o preço político dela, porque a população não vai gostar, eu tenho certeza absoluta disso. Vai aumentar muito o número de multas em veículos que estão estacionados no local proibido. Vai romper, né, o convênio com o asilo, né, que administra, sim, que também você vai romper o asilo deve existir no município, vai ter que vir essa verba de outro lugar. Já vem parte dessa verba, né, que é transferida pelos cofres públicos. Então realmente eu acho que não era o momento atual, a gente não precisa disso, precisa de coisas prioritárias muito maiores aí para a nossa cidade. Nós temos que discutir qual é a diferença entre o maior salário que recebe um itapetiningano e o menor salário, calcular essa diferença, reduzir essas diferenças, reduzir concentração de terra no município, reduzir especulação imobiliária, né, que Itapetininga sofre demais com isso. IPTU progressivo, cobrar mais IPTU de quem pode pagar mais, não dá para o cara do Ouroville pagar preço semelhante da Vila Prado, né? Nós temos que criar essas legislações. Por exemplo, porque assim, um elogio à prefeitura, ela não está fazendo isso no IPTU progressivo, né? Que é algo interessante, se você for pensar na questão para aumentar também a arrecadação, mas na questão do lixo ela vai fazer isso. Quem produz mais lixos pagará mais essa taxa. Eu acho isso... Também acho. Não. Né, a gente também não pode... Uma atitude acertada. Não pode só criticar. Tem um projeto dela sensacional, muito bom, que é a titulação de terras de bairros que ou foram criados ali, sedimentados com loteamento clandestino, né? O cara era dono de uma área inteira, fatiou, vendeu os lotes, que é, por exemplo, uma parte do Jardim Mesquita, eu sei que o Jardim Mesquita não, do Jardim Maricota, eu sei que é assim. Então, ela vai dar esses títulos de propriedade num programa em convênio aí com o governo estadual, que vem aí de uma ideia de reurbanização do Temer também, que é interessante. Então, tem projeto legal, tem coisa acontecendo, assim, não posso negar, tem. Pontualmente tem, mas nós precisamos, e é isso que eu cobro dela, precisamos de várias ações objetivando algo fixo, né? Então eu tenho vários pequenos projetos porque eu quero chegar a esse objetivo. O objetivo dessa gestão é que eu não consegui identificar, mas, né, nós temos boa fé nas pessoas, acreditamos nas pessoas, né? Acreditamos que possa melhorar. Essas ideias, esses princípios, acompanham o seu Facebook e vejo que você sempre está trazendo essas discussões, mas são tidas como ideias socialistas ou ideias comunistas e não são, né? Não, totalmente liberais, desenvolvimentistas e tal. Jamais, imagine, se eu falar de ciência e tecnologia, eu estou trazendo capitalistas aqui para a cidade, para que eles gerem emprego, as pessoas consigam receber mais, ganhar mais pela sua mão de obra, pelo seu trabalho. Nós temos uma renda per capita muito baixa, só que se você
nós temos que pensar que quanto mais as pessoas ganharem, mais o comércio vai vender, mais o cara vai vender carro, mais as pessoas vão conseguir andar de ônibus, mais elas vão jantar fora, mais elas vão consumir no shopping, não é? Visão completamente capitalista, que eu posso discordar ideologicamente em algum ponto, mas aqui em Itapetininga nós precisamos disso para desenvolver a cidade. O grande ponto, e era isso que eu ia falar para você, Maurício, é que nós não podemos cair na noia de que o serviço público não pode gastar dinheiro. Nós podemos gastar dinheiro. Eu falei, inclusive, para a prefeita que ela deveria criar uma secretaria só de ciência e tecnologia. Exclui lá do agronegócio, deixa o agronegócio com o agronegócio. Ciência e tecnologia é um só, porque é o que as cidades que estão à frente da gente estão fazendo. Ubatuba aprovou uma lei que cria o sistema municipal de ciência e tecnologia. Pô, sensacional. Itajubá, São Carlos já tem isso há 16 anos. É claro que São Carlos é um paraíso à parte, né? Um harém à parte, tem 2 grandes universidades, muita mão de obra, muito capital humano, mas tem. Então, nós podemos identificar, talvez readequar a nossa realidade, mas nós podemos fazer isso. Daí ela falou assim, não, mas daí tem que criar cargo de diretor e tal, sabe? Não, cara, dinheiro público é para gastar e dar resultado, né? O problema é quando você cria um cargo de diretor para dar esse cargo para um apadrinhado político. Aí não é investimento, aí é gasto agora. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, Itapetininga recentemente, claro que agora, desculpe a redundância, mas ela ganhou um título, né, relacionado à questão do turismo. Mas se você for pensar, até o Luizinho está aqui também, ele participou na época da gestão lá do Fábio Sacco, que foi o único período que foi elaborado a tentativa de fazer um levantamento que discutisse essas questões. Então a gente vê, existe o projeto, existe essa titulação de Itapetininga, mas e a prática disso, né? Quem são essas pessoas? A gente sabe que, conversando com várias pessoas, a gente sabe o turismo, as coisas que ocorrem aqui, é mais um turismo comercial. Como que religioso, mas o religioso não há um projeto. A gente precisa pensar, né? Vou nesse raciocínio. Porque, assim, há uma crise de arrecadação. Os municípios estão em crise, não conseguem pagar suas contas, tem um déficit. Mas as pessoas, para você saciar esse déficit, você tem que inovar nas práticas de administração pública. O turismo é sensacional. Inclusive, eu gosto de falar uma questão seguinte, por exemplo, o bolinho de frango. Né? O bolinho de frango é meio subaproveitado na nossa cidade, assim. Por exemplo, quantas pessoas trabalham no bolinho de frango diretamente? Quantos empregos ele gera? Porque só tem aqui. Só tem na nossa região, não tem em outro lugar. Você só vai encontrar aqui. Como o acarajé, o original, você só encontra em Salvador. Né? Só que lá eles, é claro que tem um contexto histórico diferente, mas lá eles potencializaram o produto, criaram ali um registro geográfico daquele produto no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que nós poderíamos fazer aqui também. Mais ou menos como Tatuí está fazendo, que agora é a terra do doce, né? Do doce, inclusive tá rolando a festa lá, né? Acho que rolou esse final. E vão ser turistas e eles vão vender os doces que qualquer cidade vende, na verdade, só que eles pegaram isso publicitariamente, estão transformando isso num produto e vão gerar riqueza para o município, vai gerar riqueza para o município. É meio ilógico não ter festival do bolinho de frango em Itapetininga. Por exemplo, em Osasco, que nem era terra do cachorro-quente, mas se você andar naquele calçadão lá, que tem um monte de cachorro-quente, você tem prêmio para saber qual é o melhor cachorro-quente, a prefeitura premia e tal, e tem lá primeiro lugar, ano tal, então os caras guardam isso. Pô, Itapetininga poderia fazer a mesma coisa e valorizar bastante esse produto. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, enquanto está arrumando as nossas câmeras, o nosso repórter Luiz Ramos, né, também tem algumas notícias aqui da cidade para a gente debater mais um pouquinho. Boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Vou passar algumas notícias de destaque. Incêndio atinge e destrói barracão de Ecoponto em Itapetininga. FATEC abre inscrições para o curso pré-vestibular em Itapetininga. As inscrições devem ser feitas pela internet e estão sendo oferecidas 160 vagas.
O Centro Cultural recebe encontros sobre educação de criança, palestra e é de graça. E será ministrada pela psicóloga Maria Eduarda Pedro. Tá aí algumas notícias aqui da nossa cidade, aí, estreando aí um quadro novo aí com o repórter Luiz Ramos. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para o Gustavo Gurgel, que eu anotei aqui, Gustavo, também. A gente falou da questão da Zona Azul. Tem um jargão que é seu, e de vez em quando eu uso aqui, que é o Tapetininga tem aquelas histórias que são samba de uma nota só. E o samba de uma nota só, dessa vez, é novamente a novela aí do transporte público, né? Agora a empresa Rosa, ela, né, quer fazer junto, quer passar, né, ceder, né, a concessão à Nossa Senhora Aparecida, a prefeitura meio que intermediando. Por que não se consegue resolver? Espero que não, mas não quero que daqui a 4 anos outro eu estando aqui nessa bancada tenha que falar novamente dessa questão do transporte público. O transporte em Itapetininga, ele sofre alguns problemas, né? Então, nós temos uma concorrência que, no meu entender, é praticamente desleal, né? Que é a concorrência entre o táxi rotativo, que é um negócio, é uma abstração que, sei lá, é algo que deveria ser pelo menos estudado a sua constitucionalidade, né? Porque, então, enfim, é uma concorrência desleal. Ninguém anda, poucas pessoas andam de ônibus e só andam nas rotas que os táxis rotativos não vão, né? Então, praticamente é um serviço que você vai entrar numa cidade e vai ter prejuízo, né? Porque o eixo, ou você vai reduzir muito a sua frota, né? O eixo principal, igual você falou, muito bem colocado, esse eixo principal aí, o táxi leva... O eixo principal, o táxi leva, tem vários táxis na cidade, e isso é uma questão, por exemplo, o Uber já se instalou em Itapetininga, inclusive eu já andei de Uber, é interessante aqui. Mas os taxistas não reclamam do Uber, porque não há concorrência com o Uber. Porque não é o mesmo serviço em tese, né? Embora tenha essa discussão jurídica, mas não é o mesmo serviço, porque eles competem com a circular, com o ônibus, né, circular. É uma concorrência desleal, assim. A tendência é que se precarize muito o serviço, né? Ainda que assuma a Nossa Senhora Aparecida ou continue a Rosa, a tendência é que o serviço se precarize muito, porque é insustentável, né? Porque você vai colocar uma frota de ônibus que tem que colocar... Tem várias linhas, o município é extremamente grande, né? Então você vai ter que ter vários ônibus, várias linhas para um serviço que não dá lucro, né? Não tem como. Eu acho que para igualar 0 a 0, aí a Rosa tem que ter subsídio da prefeitura. Sem subsídio, provavelmente não iguale 0 a 0. Eu acredito que eles têm um prejuízo. Eles entraram num contrato aí achando que talvez iam se estabelecer na cidade, mas a concorrência é completamente desleal, né? E por mais que você tente tirar o táxi ali, e é uma coisa que a prefeitura vai ter que fazer, ela vai ter que optar pelo serviço. Se eu fosse dono de uma empresa de ônibus e fosse instalar na minha cidade, vai ter que optar. Ou você volta com os táxis nos seus respectivos pontos, né? Buscando pessoas aí, ou o serviço público de Itapetininga, na hora que vai afunilar, tende a extinguir, tende a não ter empresa para fazer esse serviço, né? Porque como eu digo, completamente insustentável, assim. É outro estudo, quantas pessoas andam de táxi e quantas pessoas andam de ônibus, né? Por exemplo, o meu escritório é perto da prefeitura, mas todos que eu conheço que trabalham lá próximos sobem de ônibus. Desculpa, sobem de táxi, não sobem de ônibus. Tá? O ônibus provavelmente deve subir praticamente vazio e volta com algumas pessoas, né? Mas assim, é completamente insustentável. Compreendo plenamente a empresa Rosa e as dificuldades que ela deve ter para prestar esse serviço na cidade, assim. Eu acho que tem que extinguir, eu vou ser polêmico aqui, eu acho que tem que extinguir táxi de rotação. Eu acho que isso é um serviço que não pode existir. A concessão desses táxis de Itapetininga é extremamente discutível, né, do ponto de vista legal. Nós sabemos que tem, sei lá, não vou ficar quieto, mas então eu acho que eu sou contra esse táxi aí, tem que ser extinto, volta nos seus respectivos pontos, regulariza o mototáxi, regulariza o Uber, né, porque não pode impedir que trabalhe, e o trabalho macro de transporte das pessoas pelo ônibus circular.
Maravilha. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, a Coelho Gessos e a El Shaddai tem um recadinho para vocês. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com venda de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça sua visita! Voltamos aqui em Itapetininga, aqui com mais um bloco do programa Telescópio. Estávamos aqui em off, continuando aqui o nosso bate-papo com o Gustavo Gurgel a respeito dessa polêmica, essa questão do transporte público aqui em Itapetininga relacionado a ônibus, táxi, mototáxi e, para completar, agora o Uber. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. 15 segundinhos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Itapetininga aqui, o último bloco do programa Telescópio. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, o Gustavo estava concluindo, né? Não, já concluí. Forças ocultas. Forças ocultas acabaram derrubando a nossa rede aqui, mas estamos aqui. Caímos, mas já levantamos aí, estamos continuando o nosso bate-papo. O nosso bate-papo está chegando ao fim, Gustavo, mas eu queria antes perguntar, você fez essa crítica, essa questão, né, da representatividade. Itapetininga já começa a se criar novos quadros aí que podem vir a concorrer tanto para deputado estadual como para deputado federal no próximo ano, ou você acha que ainda continuaremos reféns aí de outros candidatos de outra região que acabam abocanhando diversos votos aqui no nosso município? Uma boa pergunta sua, Maurício. A questão é que, como nós somos uma colônia para servir matéria-prima, nós também somos uma colônia eleitoral, né? Se você pegar o número de eleitores da nossa cidade, teria que ser quase uma unanimidade para conseguir eleger algum deputado só com os votos daqui, né? Então vem esses caras de fora, tomam os nossos votos e tal, e a gente tem uma representatividade ruim na cidade. Olha, não vejo grandes políticos surgindo por aí, viu? Não vejo, vejo questões aí muito particulares, muito pessoais de cada um e alguns gostos aí, né? Mas não vejo grandes políticos, não vejo ninguém para conseguir nem se equiparar à capacidade eleitoral do Giriboni, né? Eu acho que o Irã, ele tem aquele problema eleitoral dele lá, daquela ação que provavelmente não extinguiu, né, da empresa Rosa. Eu acho que ele vai ter problema naquela ação, então pode ser que no ano que vem ele não esteja apto para ser candidato. Claro que isso é uma hipótese, né? Se ele estiver apto, talvez ele desgarre aí como um cara que pode ter aí mais de 15 mil, 18 mil votos das pessoas que já votaram nele. Mas também é insuficiente, né? E você vai buscar outros mercados eleitorais como, né? Você não tem uma representatividade tão expansiva na região toda aqui. Então, acho que a tendência é que o Giriboni seja o único eleito e a gente não consiga renovar no federal. Você acha que nós não conseguimos? Ou o Giriboni ser candidato a federal, né? Que daí vai, sei lá, se aliar ao Temer, se aliar os caras do PSDB, continuar a mesma coisa, ficar votando tudo conforme o Giriboni votou todo conforme o Alckmin. Nunca vi ele fazendo uma crítica ao governo, né? Isso daí, qual exercício parlamentar é esse, né? Então, vou parar de falar mal, senão cai a internet. Brincadeira, mas, pô, representatividade, nós estamos no poder, então vai ser secretário, né? Vai ter um cargo no executivo, né? Não dá pra ficar toda vez olhando aquela folha de Itapetininga aí, tá lá uma puxa-saquice tremenda, né, meu? Pô, tem que jornalismo mais, né? Mais imparcial, né? Uma crítica aí também, né? Dá pra você olha aí, toda foto tem
Inclusive tem um deputado que foi cassado por causa disso, né? Em São Paulo, inclusive, né? Não pode, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Temos que mudar, tem que inovar tudo isso. Essa política que está aí já demonstrou que não serve, então temos que mudar e as minhas críticas são essas. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, o restaurante Vila Rosa e a Refrigeração Juliana tem um recadinho a vocês. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Há 25 anos, a Giuliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15-3275-9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Giuliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Posição boa mesmo. Voltamos em Itapetininga aqui, o último bloco, né, do Gustavo Gurgel, já fazendo as nossas despedidas. Muito legal a sua visita hoje aqui no programa. Venha mais vezes, Gustavo, e vamos continuar esse bate-papo aí, outra hora aí. A gente vai batendo papo e você retorna aí, quem sabe voltar a fazer aquelas ideias das mesas redondas. O pessoal está comentando aqui que as mesas redondas são legais, trazer diversas opiniões. Eu sei que você gosta de Vamos fazer. Obrigado, Maurício. Agradeço muito você, o pessoal da TVI aqui. Pô, muito bacana. O pessoal de Itapetininga, quem interagiu com a gente, tem que ficar plugado no celular, que o pessoal fica falando aqui comigo também. E eu vou deixar aqui um conselho para Marqueto, né? Quanto mais árida a terra, mais oportunidade ela pode gerar, né? Então, nós temos uma terra extremamente árida que precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada. E para ser cuidada, precisa ser trabalhada, ela precisa de conhecimento, né? Nós não podemos cair nessa questão de que não podemos pagar. Eu acho que 5 mil é pouco para um secretário municipal, tá? Eu acho pouco. Eu acho muito para um vereador 5 mil, mas acho pouco para um secretário. O cara tem que pelo menos ganhar uns 12 mil aí, conseguir contratar alguém. Aí outra questão, né? Tem que pagar 12 mil, mas tem que contratar um cara bom também, né? Não dá para pagar 12 mil para contratar o aliado do político para o cara votar na Câmara conforme ele quer. Não que isso aconteça, né? Que a gente sabe que isso não acontece no Brasil, graças a Deus. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. E fico à disposição para a próxima. Obrigado, Gustavo Gurgel. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos aqui no programa Telescópio. Amanhã a visita é da prefeita Simone Marqueto, que irá fazer um bate-papo conosco. TVI, a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.